Os Chapéus de Palha já destruíram os planos do governo mundial em Egghead, e agora tudo indica que eles também vão derrotar o governo em Elbaf. As recompensas atuais dos Chapéus de Palha já parecem completamente ultrapassadas. E eu não digo isso só pelo hype, estou falando com base em tudo que vimos desde o ano até Egghead. E agora, com toda a construção para Elbaf, o Luffy ficou muito mais forte. O Zoro derrotou facilmente o agente mais forte da CP0, o Lucci, enquanto os outros Chapéus de Palha também estão recebendo novos power-ups e evoluindo cada vez mais. E existem vários outros motivos que deixam claro. Os Chapéus de Palha vão receber novos aumentos de recompensa. E possivelmente o último grande aumento ao final de Elbaf. Vamos começar com o personagem que deve ter o maior aumento em porcentagem. E esse é, sem dúvida, Chopper. Todos nós sabemos o quanto o Chopper é subestimado, mas sendo bem sincero, ele realmente não fez muita coisa em Egghead nem em Elbaf. Pelo menos até agora. E eu também não acho que ele vai ter um papel importante na batalha final de Elbaf. Então, por mais duro que isso pareça, ele acabou sendo tratado mais uma vez como o mascote do bando. Sim, ele ajudou o Vegapunk e o Scopper Gaba, mas aos olhos do governo mundial, o Chopper continua não sendo uma ameaça. Por causa disso, é bem possível que essa piada continue até o final da obra. A primeira recompensa dele foi de 50 berries, depois aumentou 100% indo para 100 berries, e mais tarde aumentou 10 vezes, chegando a incríveis 1000 berries. Depois de Elbaf, eu acredito que a recompensa do Chopper vai ganhar mais um zero, aumentando novamente 10 vezes, chegando a 10.000 berries. Assim como o Chopper, a Nami também não ficou muito mais forte em Egghead ou Elbaf. Mas ainda assim, sua recompensa vai aumentar. Isso porque o medo dos Chapéus de Palha cresceu muito dentro do governo mundial. E mais do que isso, eu acredito que a Nami será uma das personagens mais importantes no arco final. Como muitas teorias sugerem, ela pode ter alguma ligação com a família Nerona, ou até mesmo ser uma princesa de algum país extremamente importante. Até hoje, não sabemos nada sobre os pais da Nami, e assim como outras princesas da história, o nome dela também tem origem em uma flor. Sem contar que a Nami é uma das poucas personagens que o Oda já tinha em mente antes mesmo de começar One Piece. Por tudo isso, talvez não em força, mas em importância na história, ela deve se tornar extremamente relevante muito em breve. E olhando para o padrão das recompensas dela, dá para prever o próximo valor. A primeira foi de 16 milhões de berries, a segunda, 66 milhões, e a terceira, 366 milhões. Ou seja, existe um padrão com o número 6. A primeira tem um 6, a segunda tem dois 6. E a terceira soa literalmente como 3-6. Então por que não levar isso ao extremo? A nova recompensa da Nami pode ser de 666 milhões de berries, um número associado a figuras demoníacas. E se a teoria de que a Nami tem ligação com o Imu for verdadeira, isso pode ser mais uma pista deixada pelo Oda. Agora, o Brook é um caso muito interessante. Ele parece ser um dos personagens centrais desse arco, já que possui algum tipo de conexão com Gunko, um cavaleiro sagrado. Ainda existem muitos mistérios envolvendo isso, mas é claro que eles já se conheciam no passado e isso vai se tornar muito importante no futuro. Além disso, o Brook também parece ter ficado mais forte. Ele conseguiu escapar dos poderes de Akuma no Mi dos Sommers e foi o primeiro Chapéu de Palha a atacar o Imu e ainda sobreviver. E isso não é pouca coisa. As recompensas do Brook também seguem um padrão. A primeira foi de 33 milhões, a segunda, 83 milhões, e a terceira, 383 milhões. Ou seja, o padrão gira em torno dos números 3 e 8. Seguindo isso, o próximo valor pode ser 883 milhões de berries. Pode parecer muito para alguém sem hack, mas não podemos esquecer que ele tem outras habilidades extremamente perigosas. Uma Akuma no Mi muito especial, principalmente contra o Imu, e sua conexão com Gunko também pode influenciar nisso. E no fim das contas, ele faz parte da tripulação do futuro Rei dos Piratas. Eu realmente acredito que a próxima recompensa do Brook vai se aproximar do nível de um comandante de Yonkou. Agora, o próximo Chapéu de Palha pode ser justamente aquele que vai receber o maior power-up em Elbaf. E esse é, claro, o Franky. Ele teve feitos absurdos nesses dois arcos. Em Egghead ele enfrentou o S-Shark e salvou a Nami. Depois protegeu o Luffy do Saturn e se tornou o primeiro Chapéu de Palha a realmente atacar e causar dano em um Gorosei. Ele literalmente perfurou o Saturn com um laser, o que já é um feito gigantesco. Depois disso derrotou o vice-almirante Red King com um único soco e ainda salvou a Bonnie do Nusjuro. Sem dúvida nenhuma, ele foi um dos MVPs de Egghead. E em Elbaf, ele já encontrou o Mural Lendário, além de receber um novo power-up com uma fonte de energia ainda maior, a Super Cola. Isso deixou ele forte o suficiente para derrotar um dos monstros do Killingham. O padrão da recompensa do Franky também é bem claro. Ela sempre fica 6 milhões abaixo de um grande mar. A primeira foi de 44 milhões, ou seja, 6 abaixo de 50 milhões. Depois foi para 94 milhões e mais tarde 394 milhões. Seguindo esse padrão, a próxima recompensa dele pode chegar a 994
milhões de berries, ou seja, apenas 6 milhões abaixo de 1 bilhão. Agora vamos falar do Jinbe. Todo mundo fala do Usopp e do Chopper, mas ninguém percebeu que o Jinbe literalmente não fez quase nada nesses 2 últimos arcos. A única ação dele foi dar um soco em um monstro junto com o Frank e só. Mas ele já possui uma recompensa alta por causa da sua experiência e do seu poder. Então, eu acredito que a recompensa dele vai aumentar apenas por ele ser um membro dos Chapéus de Palha. E deve chegar a cerca de 1,4 bilhão de berries. Agora, mesmo que a Jewelry Bonnie, a pirata de 12 anos, não seja oficialmente uma Chapéu de Palha, eu quis incluir ela aqui, porque eu tenho certeza que ela também vai receber uma nova recompensa. A Bonnie finalmente mostrou o verdadeiro poder da sua Akuma no Mi em Egghead. E em Elbaf, ela deve ganhar ainda mais controle sobre isso. Ela consegue até se transformar em uma gigante, e até assumir uma forma parecida com o Gear 5. Além disso, ela atacou diretamente o Saturn, algo que vai completamente contra tudo que o governo mundial representa. Mas o maior motivo do aumento da recompensa dela não é só o poder, é a influência. A Bonnie consegue comandar os pacifistas. E quando o governo mundial descobriu isso, eles eliminaram o Dr. Vegapunk imediatamente. E agora, além de tudo isso, ela está viajando com os Chapéus de Palha, uma tripulação de Yonkou. Por causa disso, o governo mundial vai definitivamente colocar ela como alvo. A recompensa atual dela é de 320 milhões de berries, o que já é absurdo para uma garota de 12 anos. Mas eu acredito que vai subir ainda mais, chegando perto de 1 bilhão. Agora, o próximo personagem é o mais complicado de analisar entre os Chapéus de Palha, e esse personagem é o Usopp. O Usopp não fez nada realmente grande já faz quase 10 anos. Todo mundo acreditava, e com bons motivos, que Elbaf seria o arco dele. Afinal, é a terra dos gigantes. E o sonho dele é se tornar um bravo guerreiro do mar. Mas sendo bem direto, ele tem sido o chapéu de palha mais inútil em Elbaf até agora. Mesmo assim, eu ainda acredito que o Oda não vai decepcionar, e que ele está apenas construindo o momento certo para esse personagem brilhar. E uma ideia que encaixa perfeitamente é o Usopp derrotando o Killingham e seus monstros, os pesadelos das crianças. Isso combina totalmente com o personagem dele, e ele tem as habilidades certas para isso. As recompensas do Usopp também têm uma certa ligação com as do Luffy. As primeiras recompensas dos dois foram de 30 milhões, e quando o Luffy passou dos 500 milhões, a próxima recompensa dele pulou direto para 1 bilhão e meio. Então existe a possibilidade do Usopp também dar um salto absurdo, chegando a 1 bilhão e meio de berries. Claro, isso seria algo mais cômico por parte do Oda, mas sendo mais realista, a recompensa dele deve subir para algo em torno de 900 milhões. O que ainda é um valor enorme pro Usopp. Agora falando do Sanji, mesmo com algumas críticas da galera, ele foi um dos personagens mais importantes em Egghead. Primeiro, ele derrotou o S-Shark. E vale lembrar, são poucos os personagens que conseguem derrotar um pacifista com tanta facilidade. Depois ele protegeu o Kuma e a Bonnie tanto do Saturn quanto do Kizaru. Em seguida, ele atacou no Juro, e ainda conseguiu afastar o Mars. Mesmo sem uma luta 1 contra 1 completa, ele foi extremamente útil e impressionante. Já em Elbaf, o Sanji, junto com o Zoro, derrotou o Grogossauro. E no capítulo mais recente, vimos o ataque dele contra o Killingham, e não podemos esquecer, estamos falando de um cavaleiro sagrado. Existe uma grande chance do Sanji despertar o hack do Conquistador nesse arco. O braço esquerdo do Rei dos Piratas, o Scopper Gaban, tinha esse poder, então o futuro braço esquerdo também pode ter. E talvez o Oda já tenha até mostrado isso pra gente. Porque diferente dos ataques anteriores do Sanji, esse não encosta diretamente no inimigo. O que levanta uma possibilidade, e se ele já estiver usando o hack do Conquistador? A recompensa atual dele gira em torno de 1 bilhão de berries e uns quebrado. E por todos esses motivos, além de ser uma das peças principais de uma tripulação de Yonkou, eu acredito que a recompensa dele vai subir para pelo menos 2 bilhões de berries. Agora vamos falar do braço direito do futuro Rei dos Piratas, Roronoa Zoro. O Zoro também esteve muito ativo, mas teve ainda mais ação. Primeiro, ele enfrentou o Kaku e o S-Rock em Egghead. Depois, derrotou com facilidade o agente mais forte da CP0, o Lucci, usuário de Akuma no Mi despertada. Mais tarde, ele ainda trocou golpes com um dos Gorosei, o Nujuro. Já em Elbaf, ele teve alguns confrontos, incluindo o Grogossauro que já mencionamos. E no capítulo mais recente, ele simplesmente derrotou sozinho os demônios criados pelo Imo. Além disso, vimos o Zoro em frente aos gigantes de Elbaf com uma presença absurda, parecendo o protagonista. E eu tenho certeza que isso é só o começo. Ele ainda vai ter uma luta muito mais importante em breve, seja contra o Killingham
ou contra os Somers, mas sendo sincero, mesmo sendo membros dos Cavaleiros Sagrados, eles ainda parecem fracos comparados ao Zoro. Ainda assim, essas lutas vão servir como um ótimo teste para o hack do Conquistador dele. Os Cavaleiros Sagrados são os adversários perfeitos para isso. A recompensa atual do Zoro é de 1 bilhão de berries e uns quebrado. E eu acredito que, assim como o Sanji, ela vai aumentar em cerca de 1 bilhão, chegando a aproximadamente 2 bilhões e 200 de berries. Agora, o próximo personagem é a Robin. Mesmo tendo participado de alguns confrontos, como atacar o S-Rock ou atingir os Somers, o que foi bem impressionante, ela ainda não teve um grande power-up. Então, para mim, existem dois cenários. A recompensa atual dela é de 930 milhões de berries, ou ela recebe um aumento normal, chegando a cerca de 1 bilhão e meio, ou algo absurdo acontece, e a recompensa dela dispara para 3 ou até 4 bilhões de berries. Nós podemos até ver a primeira recompensa apenas morto da história. E você sabe exatamente qual seria o motivo disso. A história agora está na saga final. Vários piratas já estão muito próximos de reunir os 4 Road Poneglyphs, como por exemplo, o Shanks, o Barba Negra e o próprio Luffy, que é o capitão da Robin. E até agora, a Robin continua sendo a única pessoa capaz de ler esses poneglyphs. Na minha opinião, o governo mundial já deveria ter entendido que isso não é mais brincadeira. Eles já viram o poder dos chapéus de palha e essa tripulação está perigosamente perto de encontrar Laugh Tale. Então, sendo lógico, a Robin é uma das pessoas mais perigosas do mundo nesse momento. Por isso, uma recompensa entre 3 a 4 bilhões de berries faz total sentido. Agora, o Loki também pode receber um aumento de recompensa. Isso porque ele possui poderes absurdamente fortes. Não são duas Akuma no Mi dentro do corpo dele como o Barba Negra, mas sim uma no seu martelo e outra que ele usa diretamente. Além disso, o Loki é um monstro em hack e ainda possui o poder dos gigantes ancestrais. A recompensa atual dele já é de 2 bilhões e 600 de berries. E depois de Elbaf, pode subir para algo em torno de 3 bilhões e meio. E agora, vamos falar do futuro Rei dos Piratas, Monkey D. Luffy. O governo mundial e o próprio Imu vão entrar em desespero. Porque o homem que pode ser tão perigoso quanto o Joy Boy está cada vez mais perto do One Piece. O Luffy possui a Akuma no Mi do Nika, tem 3 Road Poneglyphs e pode descobrir a localização do quarto muito em breve. Além disso, ele tem a Robin, que consegue ler todos eles. Ele derrotou o Kaido, se tornou um Yonko, despertou o poder do Deus do Sol Nika, e mesmo assim acabou ficando com uma recompensa igual a do Kid e do Law. E isso nunca pareceu justo. Ele se tornou o símbolo de uma nova era. Mas o governo mundial tentou diminuir o impacto do que realmente aconteceu. Mesmo naquela época, ele já merecia uma recompensa maior. Depois disso, ele foi para Egghead, lutou contra o Lucci, o Kizaru, o Saturn e até membros do Gorosei. Ele se tornou o principal responsável pela destruição de Egghead. Pelo menos, é isso que o governo mundial decidiu divulgar. Só isso já seria motivo suficiente para aumentar ainda mais sua recompensa. Depois ele foi para Elbaf, libertou o Loki, um dos personagens mais perigosos do mundo. E agora, ele vai enfrentar o Gunko, também conhecido como Imu, e mostrar o verdadeiro poder do Deus do Sol Nika. E tudo isso é só sobre o poder dele, porque ainda tem a influência, e o fato de que ele está cada vez mais próximo de chegar em Laugh Tale. Eu acredito que a recompensa dele pode chegar a 5 bilhões 656 de berries. E esse número é extremamente simbólico por 2 motivos. O primeiro é a ligação com a fruta do Luffy. No Gorawase japonês, o número 5 pode ser lido como Go e o 6 como Mu. E várias vezes já foi mostrado que o Luffy tem conexão com esses números, como na roupa da infância dele, ou o número que ele usou no Coliseu em Dressrosa. O segundo motivo é que esse valor ultrapassa levemente a recompensa do Roger, que era de 5.564 bilhões de berries. Eu gosto muito desse número pelo simbolismo. Mas sendo realista, o Luffy está muito perto de se tornar o Rei dos Piratas. E ele possui a Akuma no Mi do Deus do Sol Nika, que provavelmente é a fruta mais perigosa para o governo mundial. Então, se a recompensa dele chegar a algo como 10 bilhões, ou até virar uma recompensa apenas morto, a gente não deveria se surpreender. E é isso. Me conta aí nos comentários o que você acha dessas recompensas. E se quiser entender mais sobre o Loki e o futuro dele, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora. Valeu por assistir, e até a próxima.